Caro presidente, Oswaldo Sobrinho e caros colegas, há pouco vimos agora o senador Rodrigo Hollenberg a fazer um relato de 2013. E no relato dele, naturalmente, ele discorreu sobre uma série de temas. Aliás, ele é um senador polivalente, ele que presidiu, inclusive, a comissão de meio ambiente, envolvido nisso, o Código Florestal, essas questões todas. É uma coisa que diuturnamente ele estava atuando aqui, é lá na região toda, no Distrito Federal, vive 24 horas por dia. E toda a listagem que ele tem desenvolvido aqui dos temas, as relatorias, o movimento da votação aberta, e aí vai por aí afora, meio ambiente, as lutas, o negócio de trazer para o Brasil o negócio das águas no mundo, em congresso no mundo das águas aqui. E ele, naturalmente, com a luta dessas aqui, o Brasil inteiro torcendo por ele, e ele naturalmente, que tem, pela luta dele, o ano de 2014 será importantíssimo. Até porque tem outros caminhos a esperá-lo também, né, para ajudar, sem dúvida alguma, o DF, ajudar o Brasil sendo... Os caminhos são bem abertos, a gente nota isso. Eu acho lá os caminhos continuam a brilhar, essa Hollenberg. A gente torce por Vossa Excelência. E sei que em seguida vamos ouvir também aqui o senador Jucá. O senador Jucá é o outro, o economista, o outro polivalente, o homem que também... Ele está no Brasil inteiro. Aliás, o Brasil o procura aqui. Tá? Eu não vou nem falar nas decisões que ele tem feito aqui. Eu ando em Santa Catarina, por lá, e diz, como é que é o senador? As domésticas lá, então, é uma loucura. Onde vai o Jucá, estão tudo atrás. Né? Domésticos, só para falar nisso, não precisa mais nem continuar. Tá? Esse é o senador Jucá, quer dizer que só falam dos dois assim, sem falar dos demais colegas agora e colegas, mas só para citar, porque o senador Jucá em seguida deve ocupar a tribuna, e eu serei breve neste momento, senhor presidente. Na verdade, nada melhor que nós estamos a findar o ano, e eu gostaria de começar essas poucas palavras usando uma expressão, eu diria, sabe as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, abro aspas. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, diz ele, né? Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Repito, diz Drummond de Andrade. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses deu para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez com um número e outra vontade de acreditar que daqui por diante vai ser diferente. Fecho aspas. Esse Carlos Drummond de Andrade ele diz, o cara que fatiou o mundo e criou isso, fatiar em anos, foi um gênio, porque criou a indústria da renovação. Quer dizer que todos nós, quando chegamos ao fim do ano, como agora, nessa época, a gente chega, olha, e uma expectativa de que na virada, o próximo ano, vamos renovar, como se diz na guia, as promessas do batismo, do creio dos pais, né? É aquilo, do creio, renovar as promessas. Esse é Carlos Drummond de Andrade. Bom, esse deixou marcas profundas, que sem dúvida renova nossa esperança de que o futuro será diferente. Nesse breve balanço ao fim dos trabalhos legislativos, registramos importantes conquistas alcançadas e, igualmente, os muitos desafios a serem enfrentados na busca da consolidação do desenvolvimento social e econômico. Merece registro a intenção,
ou melhor, merece registro a intensa produção dessa casa. A despeito do que reza o senso comum, e justamente por isso, precisamos fazer um esclarecimento. Seja neste plenário ou em nossas comissões, os assuntos mais relevantes estiveram em nossa pauta. Analisamos, aprovamos, rejeitamos matérias, nos posicionamos e promovemos o debate, com a participação ampla da sociedade, como cabe ao Poder Legislativo. Com muita dignidade, com respeito democrático, temos buscado cumprir o relevante papel que nos reserva a Constituição Federal, nosso guia maior. Na busca da consolidação dos princípios constitucionais, ainda fica o desafio de restabelecer o equilíbrio de forças entre União, Estados e municípios, ou seja, o tão falado Pacto Federativo. Não é possível conviver com o quadro de concentração de recursos nas mãos do governo federal, enquanto estados e municípios veem sua participação diminuída e suas responsabilidades cada vez mais amplas. Ao falar em arrecadação, impossível não lembrar a necessidade de uma reforma tributária que diminua a pesada carga de impostos com a qual convivem os brasileiros. Não temos dúvida que uma redução implantada de forma gradual possibilitaria crescimento econômico sustentável, com geração de empregos e elevação da competitividade. O lema segue válido: reduz, simplifica e distribui. Esse é o lema que nós temos que seguir na reforma da tributação. No campo da infraestrutura, outro gargalo que atravanca o desenvolvimento, registramos alguns avanços. O processo de concessão de aeroportos e rodovias, por exemplo, possibilitará importantes avanços no setor. Outras áreas, contudo, aguardam uma atuação mais forte em ações efetivas, como o segmento ferroviário, modal de grande importância. Nossa luta por uma política pública de defesa civil que priorize a prevenção continua, senhor presidente Oswaldo Sobrinho. Nos primeiros meses de 2013, o país assistiu, consternado, à ocorrência de desastres naturais, deixando um triste saldo de mortes e desabrigados, além das incontáveis perdas materiais. E o ano termina da mesma maneira. Infelizmente, temos motivos para acreditar que a tragédia continuará a se repetir se continuar assim. É importante destacar os esforços empreendidos pelo governo federal, não há dúvida, com uma ação integrada entre vários ministérios e importantes parcerias com governos estaduais e municipais, coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é o Ministério da Integração Nacional. Não há dúvidas. Agora, trata-se, contudo, de um plano de governo e, como tal, é sujeito a alterações de humores dos governantes de plantão. O que defendemos é uma política perene e, principalmente, a definição de uma fonte de recursos que permita investimentos constantes em prevenção de catástrofes naturais. Nós precisamos nos prevenir, sermos um país previdente para tentarmos procurar fazer com que as catástrofes, quando chegarem, elas já sejam minimizadas em função da ação perene. Não podemos só pensar em agirmos na hora do acontecido. O Brasil falta se acordar para isso, que não é fácil nós mudarmos essa cultura. Não é fácil. Eu sei que cada um acha que no quintal da gente, no município da gente, no estado da gente, não vai ocorrer. Não vai acontecer nada este ano. E aí a gente não procura corrigir situações que ocorrem, que sonhem acontecer. Sonhem acontecer todos os anos. E a gente acha que esse ano não vai ocorrer. E aí nós enfrentamos, como agora, estão em vários lugares do Brasil, estão a ocorrer. Então, essa prevenção, essa política de aplicarmos durante a época que não acontece nada. Não está havendo seca, nem catástrofes, nem enchentes. Mas vamos ver os locais de prevenção e criarmos esses fundos que nós temos aqui, projeto tramitando, temos propostas que não vamos elencar agora, mas só para relembrar que eu sou um peregrino dessa luta, não só por ter sido relator numa comissão aqui no Senado há 2 anos, e apresentar propostas que tramito, mas sou um insistente
nessa matéria de nós sermos mais previdentes no Brasil. Isso é fundamental, sem dúvida alguma, para evitarmos aí essas infelicidades em relação a pessoas e também prejuízos materiais que podem acontecer. Gostaria de destacar ainda 2 projetos de lei apresentados por nós, já aprovados pela Comissão de Direitos Humanos. O objetivo das propostas é aprimorar e difundir a oferta de equipamentos para a promoção da mobilidade e da independência das pessoas com deficiência. Olha, acima de tudo, assegurar-lhes o direito constitucional de livre locomoção. Hoje, automóveis, etc., para pessoas com deficiência já são isentos de IPI, já existe o fomento, o incentivo para essas pessoas com alguma deficiência. Mas os equipamentos que elas precisam usar, ou para equipar o próprio automóvel, para pessoas com algumas deficiências, esses equipamentos ainda não são isentos. E isso nós precisamos buscar para ajudar, eu acho que é fundamental. Propusemos a isenção de impostos sobre operações com acessórios e adaptações especiais para serem instalados em veículo automotor, destinado ao uso por pessoa com deficiência, como disse. De outro lado, pretendemos ainda que as pessoas que adquirirem tais equipamentos possam deduzir a despesa da base de cálculo do imposto de renda. Aquelas que compram esses equipamentos, senhor presidente, caros colegas, possam deduzir do imposto de renda. E também diz o projeto que pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar esses equipamentos, mas vêm pessoas benignas que podem e querem ajudar, e ajudam na aquisição do equipamento para essa pessoa que necessita, aqueles gastos possam abater também no imposto de renda daquela terceira pessoa que vem ajudar. Eu acho que isso é uma questão social fundamentalmente extraordinária que nós temos que pensar no país. E finalizando, senhor presidente, são pequenas contribuições que podem representar significativos avanços para essa importante parcela de nossa população nesse país. Impossível concluir uma análise de 2013 sem citar as manifestações ocorridas em junho, e seus impactos sobre o futuro. Mexeu com o Brasil, sem dúvida. A presença de milhões de pessoas nas ruas de nossas cidades revelou, de forma clara e transparente, o sentimento de insatisfação generalizada frente à prestação de serviços públicos, e de forma geral, com a atuação dos representantes políticos. Mexeu, acordou. Nos dizem que até em função disso, até o Papa veio, tá? E aí reuniu milhões de pessoas. Quer dizer, isso até pega da mídia, pega num ditado popular, na santa inocência popular, que até o Papa veio com esse movimento de junho para o Brasil. O Papa Francisco. Quer dizer, mas isso tudo são coisas que ficam na cabeça das pessoas e está nas ruas. Então, mas mexeu com o Brasil, houve movimentos, a mobilidade chamou atenção, urbana, o Brasil, nós aqui se mexemos, todo mundo, isso aí ajudou a fazer com que sacudisse o Brasil. A mensagem não pode ser ignorada, obliterada na distância do tempo. No próximo ano, iremos às urnas escolher novos representantes no Executivo e Legislativo. E encerrando, senhor presidente, os princípios da transparência e retidão deverão guiar todos os que se lançarem ao desafio de uma eleição, na nobre missão política de dedicação à causa pública. Para encerrar, gostaria de invocar novamente o poeta, que é o milagre da renovação. Poeta Carlos Drummond de Andrade, que citei no início. O milagre da renovação, da esperança, se opere e tenhamos todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Encerro com essas palavras, senhor presidente, Valdo Sobrinho e caros colegas. E, naturalmente, estaremos todos nós para ouvirmos o eminente senador Romero Jucá. Muito obrigado. Parabenizo Vossa Excelência